Fala galera, aqui é o Bruno Print. No nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje temos um clássico super difícil contra o Vasco da Gama em São Januário às 19 horas. Um jogo que será uma batalha de gigantes. Botafogo versus Vasco. O Botafogo precisando da vitória para continuar e consolidar a luta e a busca pelo título, e o Vasco da Gama brigando contra o rebaixamento. Duas posições bem diferentes. O Botafogo é o primeiro colocado e o Vasco está em primeira colocação dentro da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho também a respeito dos desfalques dos clubes, escalações, prováveis escalações e também dos jogadores relacionados do Botafogo. Essas e outras notícias iremos falar aqui no canal do Bruno Print. Mas antes peço a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like é importante para que o YouTube possa entregar todos os nossos conteúdos para mais e mais botafoguenses e também torcedores que não torcem para um Botafogo. Peço também você que não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Hoje um jogo que pode definir algumas situações dentro do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário às 19 horas. O Vasco precisando da vitória para tentar fugir da zona do rebaixamento e o Botafogo precisando da vitória para poder trazer a confiança de volta para jogadores e principalmente torcedores botafoguenses. Um jogo, como eu falei, um jogo de gigante, uma batalha, uma guerra de gigantes que teremos dentro do estádio São Januário. O Botafogo terá alguns desfalques, o Vasco não tem desfalques, mas mesmo com desfalques ao qual o Botafogo tem, vamos falar um pouquinho mais para frente, o Botafogo, na minha opinião, tem totais condições de ganhar o Vasco da Gama dentro de São Januário. A última vez que as duas equipes se enfrentaram dentro de São Januário foi no Campeonato Brasileiro, mas pela segunda divisão, e o Botafogo aplicou uma goleada no Vasco por 4-0. Não creio numa goleada hoje, não creio que o Botafogo fará o mesmo, mas eu creio numa vitória do Botafogo suada, apertada, mas uma vitória, 3 pontos é o que é mais importante para esse jogo. Uma vitória que vai mexer extremamente com o brio dos jogadores e também com os torcedores, que pela derrota, da forma que foi para o Palmeiras, ficaram meio cismados e voltou aquela desconfiança da equipe. O John Textor fez reuniões com jogadores, de comissão técnica, deu força aos jogadores, levantou a moral de toda a comissão técnica também, e eu creio que o Botafogo virá com os ânimos um pouco mais acalorados e mais vontade para essa partida contra o Vasco. O Vasco precisa dessa vitória, tem que sair da zona de rebaixamento, está a 3 pontos da zona do rebaixamento, 3 pontos de Cruzeiro, aliás, que está ali o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Botafogo viu as equipes, os seus adversários, como Palmeiras, Bragantino e Grêmio, chegarem mais próximo do Botafogo. Palmeiras empatou com o Botafogo, mas perde em números de vitórias, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. Já o Bragantino, o Red Bull Bragantino, esse tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Então vamos falar da tabela, como ficou a tabela, como está, melhor dizendo, a tabela depois da rodada de sábado, dos jogos de sábado e dos jogos de domingo. Botafogo tem 59 pontos, seguidos
Palmeiras também com 59 pontos, mais 2 jogos a mais. Red Bull Bragantino, 58 pontos, 1 ponto a menos que o Botafogo, mas com 1 jogo a mais. Grêmio, 56 pontos, mais 2 jogos a mais que o Botafogo. Atlético Mineiro, 53, Flamengo, 53, Atlético Paranaense, 49, Fluminense, 45, Fortaleza, 42, São Paulo 42 e também Inter com o mesmo número de pontos. Cuiabá 40, Corinthians 40, Bahia 37, Santos e Cruzeiro também com 37 pontos. Como eu falei, o Cruzeiro é o primeiro ali fora da zona do rebaixamento. E os 4 que hoje seriam rebaixados seriam Goiás com 35 pontos, Vasco com 34 pontos, Coritiba com 23 e América Mineiro com 21. América Mineiro e Coritiba já se entregaram, não tem como mais sair dessa situação, então os dois já estão rebaixados. Os jogos de hoje tem Vasco e Botafogo, como eu falei, às 19 horas em São Januário, Santos e Cuiabá, Maracanã, Fluminense e São Paulo, às 21 horas e 30 minutos. Um jogo que o Botafogo precisa ganhar hoje, um jogo que deixa a gente até meio apreensivo. Depois daquela derrota que o Botafogo teve contra o Vasco, aliás, contra o Palmeiras, deixou o torcedor do Botafogo meio desconfiado em relação ao título. A minha confiança continua inabalável. É claro que a gente fica um pouco receoso em relação de algumas situações, porque chegou o Palmeiras, chegou o Bragantino, o Grêmio está ali também na cola, mas o Botafogo tem jogos a menos e se vencer hoje, volta a ficar mais tranquilo e terá um jogo contra o Grêmio também dentro de São Januário. Os jogadores relacionados para o jogo, os jogadores do Botafogo relacionados são Basto, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Diego Costa, Eduardo, Gabriel Pires, Gatito Fernandes, Hugo, Igor Gabriel, Janderson, JP, Galvão, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Massal, Matias Segovia, Segovinha, o Neilton, que é um jogador do Sub-23, primeira vez que ele está sendo relacionado, Felipe Sampaio, Souza, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Esses são os relacionados para o jogo. Vamos falar agora da provável escalações das duas equipes. O Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Mendel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Peck, Eric Marcos ou Payet e na frente o Veguete. O Vasco, a provável escalação do Vasco é essa. Já a provável escalação do Botafogo, já contando com os desfalques, o Botafogo tem um desfalque de Vitor Cuesta, do Adrielson e do Marlon Freitas, além do Matheus Nascimentos e também que está, foi campeão pela seleção brasileira no Pan-Americano. Foi muito gratificante ver o Matheus sendo campeão lá pela seleção brasileira. Isso vai deixar, vai valorizar o nosso jogador. Vamos falar agora da provável escalação do Botafogo, que provavelmente virá com Lucas Perry, Di Plácido, Felipe Sampaio, Bastos, Marçal, Danilo Barbosa e Tietê, Eduardo e na frente Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Creio numa vitória do Botafogo, apesar de a gente estar ressabiado em relação àquela derrota contra o Palmeiras. Eu creio que o Botafogo vencerá
esse jogo contra o Vasco. Será um jogo dificílimo, como eu falei, mas o Botafogo precisa ter cuca fresca, um jogo de sabedoria. Não adianta querer ir para cima do Vasco de qualquer forma. O Vasco que precisa vir para cima por jogar em casa, e o Botafogo tem que ser inteligente para poder ganhar o Vasco dentro de São Januário. Com essa vitória, o Botafogo chega a 62 pontos, abre 3 pontos para o Palmeiras e ficará com um jogo a menos ainda, e torcer para que o Botafogo vença o Grêmio na quinta-feira também e o Palmeiras e Red Bull percam seus respectivos jogos. Então é isso, galera. Mais uma vez peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e sua família e até o próximo vídeo, que quem sabe já com uma vitória do Botafogo em cima do Vasco. Fiquem todos com Deus e até a próxima, galera.